A aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente das outras, né? A gente tem estudado nas últimas, acho que já fazem alguns meses que a gente começou a estudar as cartas paulinas. Então a gente vai vindo estudando todas elas, né? Desde lá atrás, na Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Eu estou falando meio de cabeça, assim, não falei muito na sequência, mas só uma geral das cartas que a gente já viu. A gente já estudou todas elas, já demos uma geral em todas elas, e a gente percebe nas cartas paulinas algumas. A mensagem de Paulo ela varia, né, conforme a carta, conforme para quem ele está falando, mas a gente percebe algumas coisas comuns na mensagem dele, que é exatamente o Evangelho. Né? Então, o Evangelho ele repete em todas as cartas de uma forma ou de outra, com uma ênfase um pouco maior de um lado, uma ênfase um pouco menor do outro, dependendo de para quem ele está falando, às vezes ele é um pouco mais bravo até, um pouco mais enfático, por exemplo, lá em Coríntios ele está dando uma bronca, né? Mas você pega Filipenses, você pega Timóteo ou Tito, ele está sendo gentil, né? Ele está dando dicas, ele está ensinando. No caso de Timóteo, de Tito, ele está ensinando como é que é você ser um líder da igreja, né? No caso de Filipenses, Colossenses, enfim, nas outras cartas que ele escreve para as outras igrejas, você tem um teor que dá para sentir, assim, no conteúdo da carta, dá para sentir se ele estava irritado, se ele estava tranquilo, se ele tem cartas que são mais amorosas, né? Por exemplo, aos Colossenses ele é amoroso, mas a gente percebe uma mensagem que é uma mensagem comum em todas elas. E a mensagem dele, ele tem sempre repetido isso, em praticamente todas as cartas ele menciona isso, né? Quase todas, que ele ensina, né, que enquanto eu estive entre vós, ele sempre coloca alguma coisa assim, né, quando eu estava aí com vocês, eu falei isso, 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 né, exceto, acho que em duas igrejas que ele escreveu a carta, mas que ele não esteve, mas ele fala também, ó, meu ensino é esse, assim, 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 e ele está sempre repetindo este ensino, né, na carta ele fala, né, qual é o ensino, ele faz um resumo, em várias cartas ele faz um resumo do evangelho, então ele resume o que é o evangelho de Deus, o que é o evangelho de Cristo, e o que a gente vai ver hoje é um pouquinho disso. Tá? Então, não vai ser exatamente como a gente faz sempre, que a gente pega uma carta e começa a olhar elas lado a lado. E como eu coloquei no convite, eu falei que ia ser um resumo das cartas, mas não é exatamente, porque quando eu comecei a fazer, eu vi que tinha algumas coisas, alguns trechos que não estavam nas cartas dele. Né? Então, tem coisa que a gente pegou lá do Antigo Testamento, tem coisa que a gente pegou de Provérbios. Então, eu fiz mais ou menos um apanhado assim de alguns versos da Bíblia para falar sobre o que é ser cristão. Né? Então, todo mundo aqui, né, todos nós somos cristãos, todos nós seguimos a Cristo, nós buscamos seguir a Cristo. Mas às vezes a gente esquece de algumas coisas, né? Então eu queria fazer esse estudo meio que para puxar lá de trás, né? Voltar lá para o beabá e a gente fazer uma análise do que é ser crente. Então eu vou começar com uma pergunta e vou começar exatamente com essa pergunta para vocês. Eu queria que cada um desse a sua opinião, né? Cada um comentasse alguma coisa. O que é ser cristão? Essa é uma pergunta para vocês. O que é ser cristão? Na minha opinião, ser cristão é, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Seguir a palavra de Deus, acatar, né? Seguir a palavra dele em todos os livros que são escritos na Bíblia. Isso seria, na minha opinião, né? Uhum. Está correto. Eu acho que está perfeito. Ser cristão é seguir a Cristo. É mais importante que aprender a palavra é viver a palavra, né? Acho que isso é mais importante. Uhum. Correto. Eu vi que entrou mais gente agora. A pergunta é: o que é ser cristão? Quem mais quer comentar? Tem um iPhone Júnior aí. O iPhone Júnior quer comentar alguma coisa? Né? O que é ser crente?
Pera um pouquinho só, pera um pouquinho. Passa para o próximo. Ah, tá bom. Não, então a próxima pergunta, então, é parecida com essa, só que ao contrário. O que não é ser cristão? Essa ficou um pouco mais difícil, né? O que não é ser cristão? Na minha opinião, seria não acatar a palavra de Deus, seguir, viver o mundo e não a Cristo. Esse, acho que, na minha opinião, seria o principal para o sujeito não ser cristão. Que mais? Está correto, mas que mais? Oi, Renato. Oi. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Boa noite. Na minha opinião, ser cristão e não ser cristão, para mim, é obedecer e não obedecer. A gente obedecer a palavra, obedecer os princípios, obedecer a Cristo, aquilo que Deus quer para nossas vidas, e não ser cristão é fazer totalmente ao contrário, é não obedecer às palavras, aos princípios da palavra, né? Uhum. Sim, correto. Eu fiz aqui um resumo, e todos os comentários eu acho que estão corretos, concordo totalmente. E eu fiz um resumo aqui com alguns outros pontos. Esses aí que vocês mencionaram estão aqui também, né? Mas eu vou começar aqui pelo que não é ser cristão. Então, uma das coisas que eu listei aqui é o fazer tudo o que eu quero. Então, vamos para a Bíblia. Abram, por favor, a Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 12. Deixa eu Primeira pegar coisa. ela aqui. Vou pegar ela aqui. É aula de estudo bíblico, tem que estar com uma Bíblia na mão aí. Ela está quase na mão. Eu estou com a minha digital, mas deixa eu abrir no papel também, que às vezes acaba sendo mais fácil. 1 Coríntios 6, verso 12, e depois a gente vai ver o 18 e 19. Cadê? Romanos, Coríntios 6, está na mão. Verso 12. Eu vou ler aqui para a gente nessa versão. Então, olha só. O fazer tudo o que eu quero é um conceito que existe desde a época de Cristo. Na verdade, existe até antes da época de Cristo. Antes de Jesus, já tinha uma ideia de que, como Deus perdoa os pecados, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, então eu posso pecar à vontade, porque Deus vai me perdoar. E essa era uma ideia que não era assim restrita aos não crentes. Não era uma ideia restrita ao não judeu ou ao judeu que não seguia a Deus. Era uma ideia ampla, difundida. Falar, já que Deus é misericordioso, ele é bondoso, eu meio que faço o que eu quiser e no último dia ele vai me salvar. Principalmente entre os judeus essa ideia existia, porque tinha a questão da promessa. Então a promessa dizia que você é filho de Abraão, você vai ser salvo, pelo menos na interpretação rasa, vamos dizer assim, na interpretação rápida dessa palavra. Se você é judeu, você vai ser salvo porque você é filho da promessa. E, sendo assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou ser salvo de qualquer jeito, eu sou filho da promessa, então eu faço o que eu quiser. Né? E está errado. Né? Não é. Isso não é ser cristão, isso não é seguir a Deus. Ao contrário. Né? Isso é fazer o que eu quero. E daí vem 1 Coríntios 6,12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí ele segue numa linha falando sobre alimentação, falando sobre alimento dedicado a ídolos, falando sobre sensualidade, falando sobre algumas outras coisas, que aqui basicamente Paulo está falando, olha, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou fazer. Então, assim, eu tenho liberdade em Cristo, e esse é um ponto principal dessa questão. Eu sou livre, e eu tenho liberdade em Cristo. E por essa liberdade eu escolho não fazer o mal. Percebe? Eu poderia, mas eu escolho não fazer. Todas as coisas eu posso. Assim, porque como é que eu tô. Não é que eu poderia, deixa eu colocar um pouco mais claro. Deus não vai mandar um raio na tua cabeça se você mentir. Ele não vai impedir que você faça alguma coisa errada. Não diretamente, tá? Tem situações em que até pode acontecer, mas não diretamente, tanto que tem tanta maldade no mundo. Deus não impede que a maldade aconteça. Né? A maldade, ela acontece por manifestação do próprio homem, por manifestação da própria pessoa.
Obviamente que se você é cristão, você não vai fazer tudo o que você quer. O desejo não vai conduzir a tua vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque o desejo, ele acaba, em algumas pessoas, sendo quase que uma entidade, quase como aquela vozinha que foi falando no fundo, vai lá, faz isso, vai lá, vai. Ah, você merece. Sabe aquela coisa de, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço tomar uma cervejinha. Eu mereço, não que seja errado, mas assim, aí você toma 1, 2, 5, 10, aí você passou do ponto, aí é errado. Eu mereço comer um chocolate. Eu mereço, e aí porque eu mereço fazer coisa errada e sai fazendo tudo que é errado. Aí faz tudo que você quer. Então, assim, você não pode ser escravo do desejo. Pelo contrário, você tem que ter a liberdade de escolher fazer o que é certo. Né? No 18:19, ele dá uma dica direta: fugir da impureza. Qualquer outro pecado... não, peraí, estou lendo certo? 1 Coríntios 6, 18:19. É isso mesmo. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E no 10:23, está um pouquinho para trás. Cadê? 6, 10. Não, isso aqui eu vou ler daqui a pouquinho. Mas o ponto aqui é que eu posso fazer tudo, mas eu não vou fazer tudo. Ser cristão é isso, é eu abrir mão do meu desejo em favor de fazer o que é certo. Abrir mão do que eu quero, porque o que eu quero, a minha carne, ela é fraca, o que eu quero, o meu desejo, a minha vontade, a minha... e às vezes a gente confunde, né, vontade com necessidade, e não é. Às vezes é só um desejo e você vai e faz, e não é isso. Isso não é ser cristão. Aliás, isso é não ser cristão, na verdade. 1 Coríntios 8, 9, está na próxima página, quem está com a Bíblia aberta aí. Cadê? 8, 9 diz o seguinte: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, aí, de novo, eu tenho liberdade. E é justamente porque eu sou livre em fazer o que eu quero e que eu escolho fazer o que é certo. E eu escolho, por exemplo, não ser tropeço para os fracos. Eu escolho não fazer coisas que vá fazer com que os fracos tropecem. Aqui, no contexto desse texto, ele está falando sobre carne sacrificada a ídolos. Ele fala, o que é o ídolo? Não é nada. O ídolo é só uma pedra, é um pedaço de madeira, não é nada. Né? A carne sacrificada ao ídolo significa alguma coisa? Não significa nada. Mas aquele que é fraco, aquele que não tem ainda conhecimento, aquele que ainda não está fortalecido na fé, na hora que ele vê, caso você coma uma carne sacrificada a ídolos, aquele outro que vai ver, ele pode tropeçar. Ele pode falar, então eu posso sacrificar para ídolos também. E aí já deturpou tudo. Então, assim, eu não posso. Pelo outro, eu evito de fazer algumas coisas. Pelo outro, eu deixo de fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer. Né? Então, o que não é ser cristão é fazer tudo que eu quero. Na verdade, eu tenho que fazer tudo que eu devo, não tudo que eu quero. Então, eu tenho que fazer o que é certo, né? Independente de eu estar com vontade de fazer diferente. Um outro ponto aqui é eu me sentir superior, dono da verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe no meio evangélico, e eu não fujo disso, e, assim, existe uma tendência da gente achar que porque a gente conhece a palavra de Deus, porque a gente estudou, porque a gente viu, não, porque eu sei mais, eu conheço mais, eu sou o cara. Né? E a gente não pode ter esse tipo de pensamento, a gente tem que ter um pensamento de humildade. Eu não posso me sentir superior porque eu sou cristão. Às vezes a gente se coloca numa posição de quase de um pedestal e bota o dedo na cara do outro, bota o dedo na cara daquele que está fazendo coisa errada. Não, porque isso aqui é errado, não sei o quê. Existe o certo e o errado, é óbvio que sim. A Bíblia está cheia de exemplos do que é certo e do que é errado. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar sobre isso, quando a gente vai tratar com um irmão que está fazendo alguma coisa que é errada. Né? A gente não pode chegar numas de acusar, a gente não pode chegar como julgador. Eu não sou juiz de ninguém. Então, eu não posso chegar botando o dedo na cara, você está errado porque você é um pecador, eu me colocando numa posição superior, né? Uma posição de, eu sou crente, então eu sou melhor que você. Sabe essa... Eu estou falando assim, escrachado, estou falando de forma bem clara, bem aberta, bem ampla, mas o que está por trás disso é exatamente uma questão da humildade, né? A questão do não julgueis. Não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então a gente não deve julgar.
E quando a gente vai tratar de um irmão que está pecando, a gente tem que tratar com humildade, com amor, com paciência. Isso está também em uma das cartas de Paulo, ele fala sobre isso. Quando a gente vai tratar daquele que é mais fraco, fraco na fé, né, a gente não deve se colocar numa posição de superioridade. De, eu sou o cara, porque eu sou cristão, então eu estou no alto da minha, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma moral elevada, eu tenho uma honra elevada, eu tenho isso, tenho aquilo. Você está se derrubando, você está puxando o teu próprio tapete. Né? Quando você se coloca em posição de superioridade, você, na verdade, está se tornando inferior. Porque aquele que for o maior é esse que seja o menor, esse que sirva. Né? O que for o maior é o que serve. Jesus veio para servir, ele não veio para dominar e liderar, não da primeira vez. Né? Quando ele voltar, ele vai voltar para dominar. Mas quando ele veio a primeira vez, ele veio como servo. E é esse o exemplo que a gente deve seguir. Então, a gente não deve se sentir, por ser cristão, me sentir superior. Eu sou cristão, então eu sou melhor que você. Eu sou melhor do que aquele rapaz que está indo na Umbanda. Eu sou melhor do que aquela menina que está indo, sei lá, no Espiritismo, ou em qualquer outro lugar. Eu sou melhor que o católico porque eu sou evangélico, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Não pode ter esse tipo de sentimento, nem esse tipo de pensamento. Né? O ser cristão é ser humilde. Né? E tratar os outros com humildade, tratar os outros com amor. Outra coisa, o que não é ser cristão? Placa de igreja. Né? A placa da igreja é absolutamente irrelevante. O que está escrito naquela plaquinha não muda a sua vida. Se é católico, batista, evangélico, presbiteriano, metodista, não faz diferença. Né? E por que eu enfatizo isso? Porque na década de 80, quando eu cresci em meio batista, eu sou o batista. Né? Tinha aquela coisa de, não, porque eu sou batista, porque eu sou metodista, não, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou da evangélica. Então, na época, eu não falava da evangélica, na época eu falava que era da... não é protestante, como é que é? Até hoje ainda tem. Só fala que é avivado. Seria né? crente? O crente, o avivado, né? Sou de uma igreja... Hoje em dia a gente fala, né, da igreja evangélica, de uma forma genérica, mas especificamente, então, não, porque eu sou batista, ele é da evangélica, ele é da metodista, sabe? E tinha essa picuinha. Hoje em dia eu ainda sinto um pouco disso, menos, tá? Eu não sei se é porque eu mudei ou se o mundo mudou, mas eu sinto menos essa questão da placa, né? De, não, eu só vou na igreja batista, eu não posso ir numa igreja presbiteriana, porque ela é presbiteriana, não é batista. Eu só vou na igreja batista, então eu não posso ir na igreja católica. Eu não posso ir na igreja Mas metodista. tem ainda, viu, Renato? Tem um pouco ainda? Tem, ou é bastante? tem. O pessoal fala, eu sou da Mundial, né? Como se fosse Um orgulho. eu sou da Plenitude, né? Então, ainda faz essa a diferença. distinção ainda. Aí, lê o item anterior. Julgar sentir-se superior, né? Porque eu sou eu sou da igreja evangélica, então eu sei mais do que você, porque você é católico. Sabe? Eu li a Bíblia, o jeito que eu vou, o jeito da minha igreja é o jeito certo. Né? O jeito da tua é o jeito errado. O meu é o jeito certo de ser crente. Porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou metodista. Então, o metodista é o jeito certo. Gente, isso não tem nada a ver. Né? A placa da igreja não tem nada a ver. Então, assim, você frequentar uma igreja não te faz cristão. Você frequentar qualquer uma delas não te faz cristão. Né? E aí é o próximo item. Frequentar eventos da igreja também não te fazem cristão. Dá uma olhada em Mateus 7:21. Esse é um texto bem conhecido, mas eu queria pedir para alguém ler para a gente. Mateus 7:21. Esse texto é bem famoso. Lê para mim, por favor, quem encontrar. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Quem que falou isso? Foi um cara qualquer na rua? Quem Jesus, né? Jesus, né? Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse aí eu acho que é um aviso que às vezes a gente esquece, tem que prestar muita atenção nisso. Jesus, ele próprio estava dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Na continuação ele fala, porque vão dizer, né, que em teu nome fizemos obras, em teu nome expulsamos o espírito, em teu nome pregamos a palavra. E eu vou dizer, se afasta de mim porque eu não te conheço.
Então, olha, frequentar a igreja não te faz cristão. Frequentar eventos da igreja não te faz cristão. A placa da igreja não te faz cristão. Ah, eu sou da Batista, então eu sou melhor. Eu sou cristão de verdade porque eu sou da Batista. Ah, não, eu sou de verdade porque eu vou na Mundial. Ah, não, eu que sou, porque eu vou na Evangélica. Né? Nada disso vai te fazer cristão. Tá? Isso não é ser cristão. Não estou dizendo que você não deva, tá? Frequentar os eventos. Você deve participar, deve evangelizar, você deve participar do que a igreja promove, os cultos e as ações da igreja. Você deve fazer isso. Mas não é isso que vai te fazer cristão. Esse é o ponto. Né? Não é frequentar que vai te fazer cristão. Não é você ir nessa ou naquela igreja que vai te fazer mais ou menos cristão. E se você vai nessa, porque essa igreja vai te fazer mais cristão, lê o item 2. O item 2 é se sentir superior. Não é. Né? Não é cristão. Ah, eu vou na bola de neve, porque na bola de neve o púlpito é uma prancha e o pastor prega e não sei o quê, e lá a gente é crente de verdade. Né? Amém. Mas é o único lugar que é? Católico, batista, evangélico, presbiteriano, enfim. E olha só, esse aqui é polêmico, hein? Vocês estão vendo minha tela? Vocês concordam com esse último item? Conhecer a palavra de Deus te faz cristão? Você conhece a palavra de Deus, você conhece a Bíblia, de ponta a ponta. Você é cristão? Não. Eu conheço pessoas que conhecem muito bem a palavra e não é cristão. Esse é exatamente o meu ponto. É exatamente porque eu botei esse item aqui. E eu botei esse item aqui porque eu lembrei da tentação de Cristo lá nos 40 dias. Quando ele foi para o deserto, ele foi tentado. O diabo sabe a palavra de ninguém. Exatamente. Exatamente. O diabo sabe a palavra de Deus de ponta a ponta. Ele conhece cada detalhe do que está escrito. Né? E muitos dos eventos ele participou diretamente. Então, assim, o diabo ele sabe tudo que está na palavra de Deus, sabe tudo que está na Bíblia. Tanto que ele usou a própria Bíblia para tentar Cristo. O próprio diabo citou a Bíblia, falou, lá não está escrito isso, isso, isso. Lá não está escrito que se você se jogar aqui, os anjos vão te pegar pela mão, né? Se você transformar o pão em pedra, a pedra em pão. Lá não está escrito, quer dizer, o diabo conhece a Bíblia. O inimigo conhece a Bíblia. Então, conhecer a palavra de Deus não te faz cristão. Não é isso que te faz cristão. Na verdade, e aí, essa eu acho que é o outro lado da moeda, que é o seguinte, não é porque você conhece a palavra de Deus que você é cristão, mas é porque você é cristão que você deve conhecer a palavra de Deus. É a mesma questão, a mesma relação com as obras, da fé com as obras. Então, assim, não é realizar obras que te faz salvo, que te faz cristão, mas ser cristão faz com que você realize obras. Então, percebe que são os dois lados da mesma moeda? Então, conhecer a palavra de Deus puramente não te faz nada. Não te traz benefício nenhum. Né? Agora, conhecendo a palavra, você se torna cristão. Mas só conhecer não te faz. Quanta gente decora versículo? Quanta gente decora e sabe de cabeça trechos inteiros da Bíblia? Né? Renato Russo cantou um trecho enorme da Bíblia numa das músicas dele, é conhecido no Brasil inteiro, tem muita gente que consegue citar a música do Renato Russo de coração, sem saber que é um trecho bíblico, né? Adaptado, mas ele pegou ali, ele pegou como é que chama? O Coríntios 13, né? Na 1 Coríntios 13, é isso? 12 ou 13? Onde está aquele trecho lá? Eu esqueci, ainda que eu... Sem amor eu nada seria, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse... Tá vendo? A música eu conheço de cor. O trecho. Mas o fato... 1 né? Eu estava nele, eu estava no 12 ao 13 aqui. É isso mesmo. Ele faz uma citação quase direta do 1 Coríntios 13 na música. E o Brasil inteiro conhece a música. Então, assim, o Brasil inteiro consegue citar um trecho da Bíblia. Esse e tantos outros. Muita gente, o Brasil tem uma tradição católica, né, histórica, de 500 anos já. Mais recentemente, tem mais de 100 anos de tradição protestante. Né? Então, assim, o Brasil, como um todo, conhece a Bíblia, ou pelo menos trechos da Bíblia, pelo menos versos da Bíblia. Conhece versos de Salmos, conhece versos de Provérbios,
mas isso não te faz cristão. Tá? E aí eu fiz um resumo de um trecho específico que está em Gálatas 5, de 19 a 21. A gente já estudou isso aqui, mas aqui eu listei de uma forma um pouco mais tcharanãs, né? Então, o que ele fala aqui? Quais são as obras da carne? O que é obras da carne? É o que a carne faz, né? Então, quando eu falei em desejo, o meu desejo é fazer essas coisas aqui. O meu desejo, a minha vontade, se eu for seguir a minha vontade, se eu for seguir o meu desejo, é isso que eu vou fazer. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Então, isso aqui é uma lista que ele faz em Gálatas, mas ele repete uma lista parecida com essa em Coríntios, ele repete isso aqui em Efésios. Então, assim, tem vários trechos nas cartas paulinas que ele repete isso aqui. Isso aqui você encontra no Antigo Testamento, desde de Gênesis praticamente, em Êxodo você encontra isso aqui, em Levítico você encontra uma lista semelhante a essa, né? Eu só peguei o trecho em Gálatas porque ele convenientemente, Paulo juntou tudo num verso só. 3, né, de 19 a 21, ele juntou tudo. Mas a gente encontra a Bíblia, a palavra de Deus, falando contra essas coisas na Bíblia inteira. Então ele fala contra a feitiçaria, tá? Só para dar alguns exemplos de quando ele fala contra a feitiçaria, lá em Saul, né, ele fala contra a feitiçaria, lá como é que chama? Esse trecho de Saul acho que é o mais clássico, né, que ele vai consultar uma bruxa e consulta os espíritos e tal. É um trecho até complicado de interpretar na Bíblia, mas, enfim, fala contra a feitiçaria ali, fala nos evangelhos, né, inimizade, porfia, ciúme. Repara que ele mistura coisas que são pecados evidentes, prostituição, por exemplo, impureza nem sempre é evidente, mas muitas vezes é, idolatria, com pecados que são internos. Ciúme, ira, discórdia, é um pecado interno, um pecado que ninguém vai ver. Ninguém vai ver que eu estou sentindo ciúme, que eu estou irado. Às vezes eu posso até manifestar a minha ira, eu posso manifestar o meu ciúme, eu posso manifestar a minha inveja, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tem isso dentro dela e não fica evidente, não fica claro, né, para os outros. Mas para Deus nada é escondido. Então aqui o trecho ele termina dizendo, né? Então tem essas coisas todas e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Essa lista aqui é uma lista completa? Está todos os itens aqui? É isso aqui só e acabou? Não tem mais nada? O que vocês acham? Quando Paulo lista essas coisas aqui. E aí? Eu creio que deve ter outros pecados aí, vamos chamar assim, de que talvez não esteja relacionados aqui, mas se a gente pensar, é possível que tenha. Isso aí foi só uma ilustração. Exatamente, isso aqui é um exemplo. Só para falar rapidamente, se a gente pegar nos 10 mandamentos, lá também fala de roubo, lá também fala de adultério, que não está listado aqui. Aqui ele chama de prostituição, mas ele não falou em adultério, né? São pecados relacionados, mas não necessariamente o mesmo erro, não necessariamente o mesmo pecado. Roubo não está aqui, né? Então tem outras coisas, outros tipos de pecado também que ele não listou. Esse aqui foi uma lista que ele fez só para dar um exemplo, mas o conceito que está por trás é que a gente deve evitar. Oi? Luxúria. Luxúria. Luxúria, prostituição e adultério são. Lascívia está aqui também, né? Que também está relacionado. Mas você percebe que tem outras coisas. E aí o ponto aqui é que ele faz meio que um apanhado geral, um resumo, mas o significado aqui é que eu devo evitar, eu devo fugir das obras da carne. Eu devo evitar as obras da carne. Então, aqui em Gálatas, quando ele faz essa lista você pode encontrar em outros livros também, em outras cartas que ele escreve também, com um item a mais, um a menos, né? Mas, em geral, a ideia geral é que para eu ser cristão, não basta eu fazer o bem, mas eu tenho que fugir do mal. Não é só fazer o que é bom, mas eu deixar de fazer o que é mal. São as duas coisas, tá? Bom, então, isso aqui que eu estou falando é o que não é ser cristão.
E isso aqui, perceba, eu estou colocando dentro do contexto do cristianismo, tá? Eu não estou falando inimizade, lascívia, ira, ciúme fora da igreja. Estou falando dentro da igreja, estou falando em mim, estou falando em você. A gente tem que evitar essas coisas, né? Não estou falando que todo mundo aqui faz feitiçaria. Pelo contrário, a gente não pode fazer, tem que evitar fazer feitiçaria. Mas acontece. Eu sei que existe. Feitiçaria não é necessariamente você fazer um sacrifício de um bode na encruzilhada. Não é você fazer um serviço, isso é também. Mas tem outras feitiçarias menores que às vezes a gente não percebe. Que eu não vou entrar muito no detalhe disso, mas, por exemplo, você pega, sei lá, a Wicca. Vocês já ouviram falar desse troço? Wicca são pequenas magiazinhas, né? Que geralmente o pessoal fala que, ah, não, isso aqui não é nada. Então, você usa um amuleto, você usa uma pedra, uma flor com significado, ou então põe sei lá, uma estátua virada na direção do sol de manhã e vira na direção da lua à noite, cristais. Eu já contei essa história há muito tempo atrás, mas eu trabalhava num lugar uma vez em que o dono lá, o presidente do lugar, ele gostava do negócio de cristais. Então, você chegava na mesa dele, a mesa dele tinha vários cristais assim em cima da mesa, uma mesa grande, e vários cristais de cores e formatos diferentes. Só que assim, você não podia tocar no cristal. Porque se você tocasse naquele cristal, você estaria roubando a energia do cristal. Você estaria colocando a sua energia negativa no cristal dele. Então você tinha que chegar na mesa dele, você não podia encostar na mesa dele, porque tinha os cristais numa posição certa, não era qualquer lugar. Não é que ele botava ele aqui no canto e estava lá, não. Ele estava ali porque ali era um ponto de energia que vinha não sei de onde, aí ele tinha que estar alinhado daquele jeito certo, e era o presidente da empresa. Então, enquanto está na mesa dele, o problema é dele. Né? Isso é uma espécie de feitiçaria, por isso que eu estou mencionando esse tipo de coisa. Mas o problema é o seguinte, ele saiu distribuindo pela empresa toda, pendurando no teto cristais, nos pontos de energia. Então, por exemplo, tinha um cristal pendurado na porta do banheiro, porque o banheiro é um ponto energético negativo, né? Então tinha que ter um cristal lá para absorver aquela energia negativa. Percebe? Então, quem entra na empresa e olha, o que você vai ver? Você vai ver uma pedrinha pendurada no teto. Não significa nada. Mas isso é uma espécie de feitiçaria. Isso é uma espécie de entre aspas, magia, que você está tratando com as forças da natureza, as forças do bem, as forças do mal, você está capturando a negatividade do ambiente. E para ele isso era uma coisa séria, para ele isso era uma coisa proposital. Então, óbvio que eu estou dando um exemplo extremo, mas aí, baixando o exemplo para um nível bem simplesinho, eu vou lá numa loja de, sei lá, de bijuteria, achei lá um cristalzinho bonitinho, eu compro aquele cristalzinho e ponho lá em cima do piano para poder tirar as más energias. Percebe? Então, assim, às vezes são pequenas coisas. Ah, eu compro um amuleto que dá sorte. Né? Ah, esse aqui, recebe esse amuleto aqui, porque esse amuleto vai te dar sorte. Aí você compra lá um amuleto bonitinho, que é apenas por coincidência um pentagrama invertido, mas é só coincidência, porque ele vai te dar sorte. Então percebe que são pequenas coisas, são pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado e que acaba entrando nessa categoria. Na idolatria, aquela estatuazinha desse tamanhozinho, quando você for lá para Aparecida, que você comprou uma estátua de Aparecida e que está lá numa posição importante na tua estante, isso também é uma espécie de idolatria. Né? Não estou falando que você idolatra a Aparecida, mas você tem lá a estátua da Aparecida na estante. Então, assim, são pequenas coisas. Né? Inimizade. Só inimizade, não vou com a cara daquela pessoa. Isso é uma inimizade. Né? Mas, às vezes, são coisas que são muito simples, parecem pequenas, mas você vê o resultado disso aqui. Está bem claro. Rebelião também, né? Rebelião é tratado como feitiçaria. Exatamente, rebelião também é. Né? Rebelião, uma vez eu vi uma pregação que dizia que o primeiro pecado foi a rebelião. Foi o primeiro pecado. Né? Não foi a desobediência. Porque antes de desobedecer, ela se rebelou contra Deus. Né? Eles comeram juntos o fruto. Eva e Adão, eles não teriam comido se não fosse em concordância. Então, a rebeldia contra Deus foi o primeiro pecado. Né? Então, assim, discórdia, você causar discórdia, às vezes causar de propósito. Né? Lá na internet, você está naquele grupo da internet, um está brigando com o outro, você vai e joga mais lenha na fogueira ainda, joga mais fogo ainda, em vez de trazer paz e tranquilidade, você vai e joga mais discórdia ainda, né? Naquele grupo da internet, naquele grupo do WhatsApp. Bom, e assim por diante. Eu estou dando só alguns exemplos aqui, mas eu queria só que ficasse claro para todo mundo e entendesse
que essas coisas são importantes, né? Às vezes a gente trata com uma leveza ou com uma... A gente trata como se fosse, isso é só um detalhe, isso é só uma besteira, e não é uma besteira. Porque a consequência é essa, olha, não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. É sério. Tá? Bom, mas vamos lá para o que é, então, o que é ser cristão. Até agora a gente está tratando do que não é ser cristão. Então a gente já viu que frequentar a igreja não te faz cristão. Conhecer a palavra não te faz cristão. Se você só ler, conhecer, decorar, não te faz cristão. Né? Você fazer o que você quer, o que você está afim, você não é cristão. Porque eu sou livre, em Cristo eu sou verdadeiramente livre, então eu faço o que eu quiser. Não é por aí. Vamos lá, o que é ser cristão? Como já mencionado no começo da aula, é seguir o exemplo de Cristo. Ponto. A aula podia acabar aqui, era a aula dada. Seguir o exemplo de Cristo é ser cristão. Mas aí vamos elaborar isso aqui um pouco mais. Abram lá, por favor, a Efésios 5, versos 1 a 2. Efésios 5. Lê para mim, quem achar pode ler. Um pouquinho depois de Colossenses. Gálatas e Efésios. 5. Gálatas 5? Não, desculpa, eu falei Gálatas. Depois... Eu falei errado. É Efésios. Falei errado. Efésios 5. Eu estava abrindo Efésios, falei errado. Ser Efésios. depois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então tá aí. O que é ser cristão? Andar, pois, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Cristo. Andar em amor como também Cristo nos amou. Então isso é ser cristão. Andai em amor. Quando você anda em amor, eu já falei muitas vezes, em várias aulas diferentes, vou falar mais uma e vou falar a vida inteira isso aí. Se você ama o outro, se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer esses itens que estavam no slide anterior. Se eu amo ao próximo, eu não vou tratar o próximo com prostituição, com impureza, com lascívia, com ira, com ciúme, com porfia. Isso tudo cai por terra. Se eu trato o meu irmão com amor, e esse é o exemplo de Cristo, é tratar o outro com amor e tratar com humildade, como eu já falei agora há pouco. Cristo era humilde, né? E ele era o próprio Deus. Ele tinha todo o direito de não ser humilde. Se alguém nesse mundo tinha o direito de não ser humilde, era Jesus. Ele era o próprio Deus e ele era o mais humilde de todos. Lavou o pé dos discípulos. E lavou o pé depois de andar o dia inteiro. Quer dizer, aquele pé feio mesmo, sujo, fedido. É esse pé que ele lavou. Não foi um pé limpinho com pomadinha, né? Foi um pé sujo. Esse foi o Cristo, o próprio Deus fez isso. E tantas outras coisas. Então, quando fala em seguir o exemplo de Cristo, é isso. É você seguir, você tratar o outro com amor. Você tratar o outro como você queria ser tratado. Você tratar o próximo como... Amar o próximo como a si mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o exemplo de Cristo, né? E aí, tem uma diferença fundamental no que eu falei agora há pouco para o que está escrito aqui. Lá no outro slide eu falei, conhecer a palavra de Deus, certo? Eu falei, conhecer não basta. O que eu preciso fazer? Eu preciso seguir a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus, mas ele certamente não segue. Então, para eu ser cristão e para eu ser salvo em última instância, eu preciso seguir a palavra de Deus. Atos 17, verso 11. Abre lá para mim, por favor. Atos 17, verso 11. Eu mencionei esse trecho outro dia e eu não lembrava onde é que ele estava. Aí, dessa vez, eu achei. Está aqui em Atos 17, verso 11. O que está dizendo lá? Quem achou pode ler. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, percebe? Aqui, eles conheciam a Escritura. Então, lá no outro slide que eu coloquei, o que não é ser cristão, conhecer as Escrituras, isso só não te faz cristão. Seguir a palavra de Deus te faz cristão. E para seguir a palavra de Deus, eu preciso conhecer as Escrituras.
né? Então, assim, é necessário que eu estude, que eu leia, que eu conheça, que eu veja. Tem outro trecho que fala, eu não anotei aqui, mas tem outro trecho que fala, né, que você peca por não conhecer a palavra de Deus. Você peca por não conhecer as Escrituras. Você faz coisa errada porque você não sabe o que é errado. Você faz coisa errada porque você não sabe o que é certo, né? Então, aqui o exemplo de Bereia, ele fala, olha, Ô, Lucas, pois receberam a palavra com toda avidez, ou seja, eles ouviram a palavra que estava sendo pregada, examinando Lucas, a Escritura todos os dias. Então, eles ouviram, foram lá na igreja, participaram do evento, viram Paulo, ou quem quer que seja, pregando, ouviram a pregação, mas eles não ficaram só ouvindo, entra por aqui, sai por aqui. Não. Eles ouviam e conferiam nas Escrituras se o que estava falando estava certo. E aí, não é só isso. Isso aqui te faz com que você conheça a palavra. O próximo passo é que você aplique a palavra, que você use o que você conheceu. Então, não adianta eu ir na igreja todos os dias da minha vida. Não adianta eu ir na igreja todo domingo, toda terça, toda quinta, toda sexta, se eu estou ouvindo aqui e saindo por ali. Eu ouvi aqui e saio por ali, né? E não estou praticando. A igreja de Cristo, ou melhor, vou te colocar de outra forma. Cristianismo acontece na segunda-feira. É fácil você ser crente na igreja. É bem fácil você ser crente entre os irmãos. Tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz, todo mundo te trata bem. Difícil é ser crente com o teu chefe que tá te dando bronca. Difícil ser crente com o teu cliente que está sendo estúpido. Difícil ser crente com aquele cara que está te gritando com você no telefone. Difícil ser crente com quem te dá uma fechada no trânsito. É aí que o cristianismo acontece, né? Você ter paz, tranquilidade, paciência. A gente vai ver esses exemplos aqui daqui a pouquinho. Daqui a 2 minutinhos a gente já vai ver isso aí. Mas, enfim, todas as características que a gente deve buscar do cristão, elas acontecem na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Não é domingo na igreja. Domingo na igreja é fácil. Está todo mundo feliz, está todo mundo bem arrumado, cheiroso, de banho tomado. Né? Quero ver ser crente lá no trânsito, no trem, a hora que o outro pisa no teu pé e te dá uma cotovelada. Aí você é crente ali. É isso que é ser cristão, é você seguir a palavra de Deus. É você ter atributos de Cristo na tua vida. Seguir os mandamentos e ordenanças. Aqui eu peguei 3 versos, eu queria pedir para 3 pessoas diferentes pegarem cada uma delas. Então, uma vai lá em Deuteronômio 4:6. Tá? Quem que vai em Deuteronômio 4:6? Só dá um tchauzinho assim para eu ver. É o Constantino que vai? Não. Bom, então, Deuteronômio 4:6. Provérbio 1, de 1 a 7. Esse deixa que eu leio, porque é um trecho um pouquinho maior, eu vou ler por aqui. E o outro é João 14:21. É João, tá? Não é Jó. É Evangelho de João 14:21. Então, Provérbios 1, de 1 a 7, eu leio. Quem achou Deuteronômio pode ler. Deuteronômio 4:6. O que está dizendo lá? Aqui, Deuteronômio 4:6, né? É. Guardai, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Como é que começa o trecho? Lê para mim só o comecinho. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Aqui no 5 ele fala dos mandamentos, né? Acho que é no 4 que ele fala dos mandamentos, né? Dos mandamentos de Deus. E aí no 6 ele fala: guardai-os, pois, ele está se referindo aos mandamentos, né? Isso. Porque isso vai te tornar sábio. E olha só que curioso. Nesse trecho, ele não fala só que você vai ser sábio e vai ser salvo. Não foi isso que ele disse. Ele disse que você, sendo sábio, os povos verão a tua sabedoria. Né? E a tua sabedoria depende dos mandamentos. Você vê e seguir os mandamentos. Você seguindo os mandamentos, você está agindo com sabedoria. E os povos verão. Então, eu seguir os mandamentos, eu seguir a palavra de Deus, não só me torna cristão, no sentido de seguidor de Cristo, mas também, e me traz a salvação em última instância, né? Isso me leva à salvação,
tem esse ponto, mas também vai fazer com que as outras pessoas sejam salvas. Vai fazer com que as outras pessoas vejam, né, que eu estou seguindo. Zé Luiz, Eu acho que eu estou pintando tudo abusando aqui. aí, viu? Me Quem desculpa, Renato. pintou Eu aqui? queria marcar o texto aqui, fazer tudo errado. Peraí. E nem eu sei como é que apaga. Eu sei que tem um jeito de apagar esse negócio aqui. Ô, desculpa, Renato, pelo amor de Deus, hein? Não se preocupe. Acontece. É tranquilo. Tem um jeito de apagar. Como é que era? Eu não sei direito como é que faz. Erase ao... apagou. Você achou aí? Desculpa. Tudo bem. Tranquilo. Bom, então, estava falando, né, que você seguir a palavra de Deus, você seguir os mandamentos, não só te fazem cristão, não só te levam à salvação, mas também fazem com que as outras pessoas vejam a sabedoria, vejam que você é sábio e vejam e queiram também se tornar cristão. Então, você ser cristão e agir como um é também uma espécie de evangelismo. Você levar a palavra não é só abrir a boca e falar, isso também, mas começa no seu ato, começa no teu jeito. Então, quando você faz a coisa certa, essa coisa fica clara, as pessoas veem que você está fazendo a coisa certa. E às vezes chegam a ter curiosidade e vêm te perguntar por que você fez desse jeito e não do outro. Já aconteceu comigo, já dei esse exemplo, já falei sobre isso, mas já aconteceu comigo mais de uma vez. A pessoa perguntava, mas por que você fez assim e não de outro jeito? Por que você falou desse jeito e não do outro? Né? E teve uma vez que a pessoa fez essa pergunta, virou para mim e falou, por que você fez? Por que você falou assim com a outra pessoa? Meio que intimando. Eu falei, porque era a coisa certa a fazer. Aí ele ficou quieto, ficou só olhando para minha cara, assim, tipo, tá. Ficou pensando, aquilo ficou na cabeça da pessoa. Depois a gente não voltou a falar sobre esse tema, nem nenhum outro, eu acabei perdendo contato com essa pessoa. Mas eu tenho certeza que isso ficou na cabeça dela. Né? Que eu fiz uma coisa, falei com a pessoa de um jeito lá específico, mas por que você falou desse jeito? Porque é o jeito certo, é a coisa certa a fazer. Né? Eu tenho certeza que isso aí marcou. E ficou. Né? Se não tivesse marcado, não teria vindo me perguntar por que eu fiz. Bom, que mais? Então é seguir o exemplo de Cristo, seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos. Isso aí está claro para todo mundo. Eu não li Provérbios. Deixa eu ler Provérbios aqui de 1 a 7. Então lá em Deuteronômio ele fala da sabedoria, né? Dá uma olhada aqui, diz Provérbios, esse trecho também é muito conhecido, mas eu vou ler rapidamente. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência e para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento de bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, é preciso que você conheça a palavra de Deus. Como eu disse no começo, só conhecer não é o suficiente. Sem conhecer e seguir. Seguir o exemplo de Cristo, seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos. Né? É agir em cima do que você conhece, não é só conhecer. Mas esse conhecimento te traz sabedoria. E essa sabedoria faz com que as outras pessoas vejam Cristo em você. E isso leva as pessoas para Cristo mais fácil do que qualquer coisa que você possa falar. Né? Não deixe de falar, fale. Mas se você falar e não tiver uma vida condizente, a pessoa vai olhar para a tua cara e vai falar, mas não é você que roubou não sei o quê? Não foi você que mentiu não sei o quê? Não foi você que... Aí começa a botar o dedo na tua cara. Então você não pode, antes de falar, você não pode ter roubado, você não pode ter mentido, você não pode ter traído, você não pode ter... Entendeu? Aquelas coisas que estavam no começo da aula de hoje, você não pode ter praticado aquelas coisas. Se você fez alguma delas e as pessoas viram, não adianta nada você falar. Você pode falar o que você quiser a vida inteira, não vai adiantar nada. Então você começa em fazer, você começa em seguir o exemplo, você começa em deixar de fazer as coisas erradas, e fazer o que é certo. Porque fazendo isso, a hora que você falar, as pessoas vão ouvir. E agir com humildade, sabendo que todo conhecimento vem de Deus. Está aqui Provérbios 1, de 1 a 7. Né? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do saber. Né? Então, teme a Deus. Esse é o princípio do conhecimento. Que mais? Aí começa Gálatas 5:22, são aquela lista que eu falei que eu ia mencionar. Esse trecho em Gálatas a gente já estudou, mas ele é muito legal. Então, abram lá para a Bíblia em Gálatas 5:22. Eu devia ter guardado aqui também. E o João 14:21? É verdade. Lê para mim, por favor. João 14:21. Quem tem ela aberta aí?
Você achou, Constantino, João? Eu não tenho condições, porque eu te falei, eu estou usando o celular para poder falar e a Bíblia não está aqui. Não, tá bom. Não consigo ler. Deixa que eu leio É por um aqui. outro irmão que possa ler aí. Não, eu estou com ele na mão aqui, eu já leio. Cadê? 14. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá aí. Então, em contraponto àquele trecho que fala que nem todo aquele que me chama de Senhor será salvo. Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então tá aí. Então o segredo para você ser salvo não é só conhecer a palavra, mas é você ter os mandamentos e os guarda. E os guarda no sentido de segue, no sentido de age em cima disso, né? E como é que é esse agir? Está aí Gálatas 5, 22. De 22 e 23. Tá aqui, ó, eu vou passar aqui na tela as listas, né? Então você tem que agir com amor, com alegria, com paz, né? Com paciência, bondade, benignidade. Isso tudo está lá em Gálatas 5, 22. Você deve ser fiel, né? Agir com fidelidade, com mansidão e domínio próprio. É fácil? Não. Não. Tem hora que a paciência vai lá para o dedinho do pé. Tem hora que a vontade é de esganar o próximo e não de amar o próximo. Tem hora que a vontade não é agir com bondade, mas com uma maldade bem malvada mesmo. Sabe aquela maldade bem malvada mesmo? Tem hora que, se eu seguir o desejo do meu coração, o desejo do meu coração vai trazer prejuízo, vai trazer o mal. Então, eu não posso seguir o desejo do meu coração. Eu tenho que agir com amor, com alegria, com paz. E isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo que habita em mim. Então, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Se tem uma dessas características que eu conheço em mim mesmo e eu sei que eu não tenho, então, eu sei que eu não sou paciente. Eu devo buscar em Deus a paciência. Eu tenho que buscar no Espírito Santo a paciência. Se a minha vontade é agir com maldade, eu tenho que buscar no Espírito Santo a bondade, e a benignidade, e a fidelidade, e a mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio é um dom do Espírito, né? Então, é uma coisa, sem um dom você pode pedir. Se você não tem, peça, Deus te dá, né? A sabedoria, você pede, Deus te dá. Está lá Salomão como exemplo. E tantos outros, mas Salomão é um exemplo mais evidente. Né? E agir com amor, com alegria, com paz. Então, perceba que o verbo aqui não é você ser paciente, é agir com paciência. Né? Agir com amor, agir com alegria. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. A alegria não é um sentimento, a alegria é uma atitude. Né? A paz não é um sentimento, a paz é uma atitude. Você tem que agir com amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade, benignidade, fidelidade. E no 23, mansidão e domínio próprio. Né? Isso é o que você te faz cristão. Você escolher agir de forma boa. Você escolher fazer o bem. Isso é parte da liberdade cristã. Você escolher não fazer as obras da carne. E sim, você fazer os dons do Espírito. E fazer boas obras. Tito 3:8. Tito é uma carta pouco citada, né? A gente vê muito pouco Tito em pregações e tal, mas é uma carta que ela é tão resumida, ela é tão legal, tem tanta sabedoria nessa carta, em 3 capítulos. No 3:8 ele diz assim, ó, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação, confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, que você deve, olha só, ele usa o termo, seja um solícito, ou seja, enfaticamente, vai com vontade, e vai e faz boa obra. Né? Então, fazer boa obra é parte de ser cristão.
Ir só na igreja não é ser cristão. Ser cristão é ir na igreja e fazer boas obras. Conhecer a palavra só não é ser cristão, mas é conhecer a palavra e agir com esse conhecimento. É agir de forma que você aplique o conhecimento que você adquiriu. Então, não é só conhecer, é conhecer e fazer. Né? Não é só você saber que você deve ser humilde, mas é agir com humildade. Não é só você saber que você deve amar o próximo, mas é agir com amor. Né? Você transformar o conhecimento em ação. Isso é ser cristão. Né? E, como diz lá em João, né, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, Deus vai amar, e eu vou amar, e eu vou me manifestar para eles. Esse é o que vai entrar no reino dos céus. Quem conhece e pratica. Não é só conhecer. Conhecer é um pedaço. O diabo conhece, já falamos sobre isso. O diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta. Então não é só conhecer, é praticar. E aqui um resumo, basicamente isso que a gente leu, só que com um quadrinho bonitinho. Né? Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu encerro a aula de hoje comentando sobre isso. A gente já fez um estudo sobre lei, a gente já fez um estudo sobre Levítico, sobre Deuteronômio, a gente já estudou a relação da lei com as obras, a gente já estudou a importância da lei. Nessas últimas aulas, principalmente nas cartas de Paulo, ele reforça bastante isso, que a lei ela não é necessariamente má, mas ela foi útil para nos mostrar a maldade. Né? Não é que a lei é pecado, mas ela foi útil para nos mostrar o que é o pecado. Né? O que é você... nos mostrar que é impossível chegar a Deus por mim mesmo. Ninguém é capaz de seguir 100% a lei, só uma pessoa foi, né? Que é o próprio Cristo. Então, assim, a lei, ela em si não é má, mas a utilidade dela teve um tempo e passou. Então, quando ele diz contra essas coisas não há lei, o que ele está querendo dizer não é que a lei é ruim. O que ele está dizendo é que quem pratica essas coisas está cumprindo a lei. O propósito da lei é que você faça essas coisas, percebe? A lei serve para que você aprenda a agir com amor, com alegria, que você tenha paz, que você tenha paciência, que você tenha benignidade, que você tenha ações de bondade, né? Que você seja fiel, manso, tenha domínio próprio. É para isso que serve a lei. Ela te mostra o pecado, mas ela te mostra como você deve fazer. Agora, quem pratica essas coisas, não tem lei. E no sentido de não tem lei, no sentido de que você já cumpriu. Isso é o que você precisa fazer para que a lei seja cumprida. Esse é o propósito da lei. Né? Em última instância, esse é o propósito da Bíblia, e isso é ser cristão. Então, eu encerro a aula de hoje exatamente com esse comentário. Quer dizer, acho que se a gente for resumir tudo que eu falei hoje em uma frase, seria o seguinte: não basta conhecer, tem que praticar. Né? Tem que conhecer? Tem que conhecer, para eu saber o que é certo, o que é errado, para eu me instruir, para eu ter sabedoria, para eu ter uma base, para eu exatamente, examinar as escrituras, né? Conhecer as escrituras, para que eu saiba o que é o certo e o que é o errado. E aí, eu sabendo o que é o certo e o que é errado, eu tenho que praticar o que é o certo. Eu tenho que abandonar o que é errado e praticar o que é o certo. Então, esse é o propósito da lei, para isso que serve. O Antigo Testamento inteiro, praticamente, né? Praticamente não, o Antigo Testamento inteiro, a lei de Deus, né? E depois, na Era da Graça, que Jesus vem e fala, olha, isso tudo que a gente ensinou até hoje, nos últimos 2000 anos, o mais importante é o amor. Então, encerro a aula de hoje com isso. Tem que amar o próximo. Renato, Diga. Renato, eu só não anotei aqui o João, esse último que você disse, o capítulo e o versículo. Ah, tá, peraí. O João é... Já falo, já. Tá aqui, é João 14, 21. 14 e 21? É. Tá ótimo. Obrigado. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe, guarde e proteja todos. Antes de eu encerrar, alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Que foi muito boa a aula. Ah. Deus é bom, Constantino. Eu só falo. Foi bom, realmente foi muito boa.
Eu não sei se eu poderia fazer uma pergunta para você, desculpa a minha ignorância. Hoje eu fui almoçar com um amigo, vamos dizer assim, vai? E aí a gente conversando a respeito de igreja, que ele também, ele é até pastor agora, tal, e ele perguntou para mim assim, a tua igreja é pentecostal? Eu falei, é. Por Deus, eu não consigo identificar o que é pentecostal, o que vem ser outra coisa. Quando você falou hoje que não importa a bandeira, né? A chapa, a placa, né? Me diz para mim qual é a diferença da pentecostal por qualquer outra que seja. Então, quando a gente fala igreja pentecostal, não é uma igreja específica, é uma categoria, né? Então, a Igreja Evangélica em Pinheiros é uma igreja pentecostal, mas não no sentido, porque assim, você tem aquelas pentecostal, você tem a neopentecostal, que são as igrejas pentecostais mais novas, você tem as pentecostais mais clássicas e você tem as tradicionais, tá? Mas isso tudo é uma classificação humana, não é uma classificação que está na Bíblia, né? O significado disso é que você tem, por exemplo, a Igreja Católica, que seria, digamos, a mais tradicional de todas. Aí depois disso veio a Igreja Reformada, também chamada de protestante. Então, a Igreja Protestante, de 1500 até agora, começo do século XX, você tinha lá essa divisão entre a católica e protestante. Dentro dos protestantes, você tem várias subdivisões. Então, aí surgiu, dentro dos protestantes, sei lá, batista, metodista, anglicano. Anglicano não é tão protestante assim, está mais para católico, mas enfim. Luterano. Então, você teve aquelas igrejas que hoje são conhecidas como igrejas tradicionais, que são as igrejas que se desvincularam do catolicismo e se tornaram protestantes no sentido de que eles protestavam contra algumas atitudes do catolicismo, tá? E mais recentemente veio a igreja pentecostal, porque assim, o protestantismo ele chegou num ponto em que algumas igrejas chegavam a negar a manifestação do Espírito Santo hoje. Então, tem algumas igrejas que até hoje ainda pregam que aquela manifestação do Espírito Santo, com falar em línguas, dons proféticos e tudo mais, é uma coisa que foi no passado. Até hoje ainda tem igreja que prega isso, né? Então, acho que a diferença principal de uma igreja, entre aspas, tradicional para uma igreja pentecostal, é que a pentecostal aceita e pratica os dons, né? Então, por exemplo, você vê numa igreja protestante, pentecostal, ou a neopentecostal, mais evidentemente, pessoal orando em línguas no púlpito, com microfone, né, e dons de profecia sendo manifestados, etc. Na igreja de Pinheiros tem um pouco disso também, né? A gente recebe algumas vezes profeta, a gente vê, já viu algumas vezes pessoal orando em línguas, então seria basicamente isso, né? Mas assim, não é uma coisa que falar, não, que a Bíblia chama desse jeito, eu chamo, não é da Bíblia. Isso é uma classificação tipicamente humana, tá? Então, pentecostal nesse sentido. Agora, você tem as neopentecostais. As neopentecostais são os pentecostais. Como é que eu posso classificar? É que eu estou tentando resumir em 2 minutos, mas o tema é complexo, tá? A neopentecostal seria aquela que não só usa, mas usa abertamente, claramente, enfaticamente, muitas vezes. Então, assim, você sempre vai ter alguém lá orando em línguas no microfone, você vai ter alguém cantando em línguas no microfone, e você tem manifestação com exagero, né? O neopentecostal. Não todas, tá? Mas, assim, em geral, você tem esse tipo de coisa, a pessoa gritando no microfone, aquela coisa toda. Mas aí, é uma coisa que eu ouvi uma vez, né? Que é o jeito de fazer o café. Já contei essa história, já? Se for na casa do Zé Luiz e falar, Zé, faz um café aí para mim. Ele vai lá fazer o café do jeito dele. Então, tem gente que vai, bota uma cápsula na maquininha, aperta o botão, sai café. O outro vai, pega o coador de pano, joga o pó, joga a água, sai café. O outro vai, pega, joga o café, joga a água, joga tudo, chacoalha e depois filtra. Sai café. De qualquer jeito sai café. Então, esse negócio de tradicional, pentecostal, neopentecostal, a placa da igreja, como eu mencionei no começo da aula, Por isso que eu é só o perguntei. jeito de fazer o café, né? Mas não é isso Entendi. que vai te fazer cristão. O que vai te fazer cristão é seguir a palavra de Deus. Então, não importa se você vai na batista, metodista, pentecostal, neopentecostal, católica, não importa em que igreja que você vai. Se você seguir a Cristo, se você abandonar o mau caminho, se você abandonar o pecado e você seguir o caminho certo, você seguir o caminho de Cristo, a igreja é irrelevante, né? Não importa o jeito que você faz o café, o que sai é café, o que importa é que você tome lá o café, entendeu? Muito bem explicado.
Muito bem explicado. Agradeço. Tá bom, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Eu vou fazer uma oração para a gente fechar. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu ensino, pelo teu conhecimento, pela tua palavra, Pai. A gente só pode agradecer que depois de tanto tempo e depois de tantos anos, ela continua viva. É uma palavra que se a gente lê 2 vezes, 3, 5, 10, 20 vezes, cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova e a letra, ela se torna viva, né, quando a gente conhece, Pai. Então, eu te agradeço, porque a gente tem essa oportunidade de te conhecer pela leitura, te conhecer pelas escrituras, te conhecer pelo evangelho, te conhecer também ao vivo e a cores, Pai, pela tua manifestação na nossa vida, pelo teu Santo Espírito na nossa vida, Pai. Eu te peço, não usa da tua misericórdia conosco, Pai. Nos ajuda a abandonar o pecado e nos ajuda a fazer o que é certo, Pai. Porque se for depender só da nossa carne, a nossa carne é fraca, a nossa carne vai levar para as obras da carne, que não são boas, e nos ajuda a nos livrar, Pai, das obras da carne, para que a gente possa cada vez mais ser um exemplo de Cristo, seguir o exemplo de Cristo e mostrar Cristo para as outras pessoas aqui através da nossa vida, Pai. Eu te peço isso, abençoa cada um aqui que participou da aula, ou quem vai assistir essa aula depois. Abençoa, Pai. Que o teu Santo Espírito haja, que o teu Santo Espírito atue na vida, na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um aqui que está ouvindo essa palavra, Pai, que a gente possa transformar a letra escrita em letra viva, Pai. Possa transformar a palavra em vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém. É muito bom. Desculpa aí pela... Boa noite. Desculpa aí pela... Não se pelo preocupe. borrão aí, viu, Renato? Falar que eu não sei Boa nem noite a fazer todos, nem a paz. apagar o borrão. Fique em paz. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Beijo, Fel.